Oi, oi, oi! Olha, eu aqui na parte 3. Quem não assistiu a parte 2 e a parte 1, para poder entender o que eu tô, é uma continuação, tá? Vou fazer a parte 3 agora. Namastê, muita luz, muita luz, muita luz na vida de todos vocês. E eu vou falar a parte 3 agora. Nós paramos que eu comentava que aquela voz, né, falou para mim quando eu coloquei os pés na casa dos meus pais que o meu pai estava com câncer. Lembro a cara da minha mãe, que ela ficou assim: "Você é louca". É uma frase que eu ouvi muito na minha vida. Você é doida, você é louca. E eu fui em 7 especialistas, 5, 6, 7 especialistas, ninguém falou que o teu pai estava com câncer. É assim que acontece. E aí, aquele rapaz que eu fui morar com ele, começar um relacionamento. É tudo muito rápido as coisas. Se vocês começarem a tentar, é um grande quebra-cabeça. Se vocês começarem a encaixar, vocês entende que aquilo era necessário, era extremamente necessário. E aí meu pai desceu e aí eu levei ele no hospital e o médico na hora falou: ele está com câncer. E vocês acreditam que a cidade aonde eu estava era a cidade aqui do interior, Bauru, que tem um hospital de câncer? Na hora ele foi internado. Ele começou a fazer quimioterapia e eu vinha ouvindo aquela voz que ela continuou ainda comigo, falando e falando comigo. E eu lembro que meu pai saiu, teve alta, foi para casa, minha mãe se mudou para Bauru. Esse rapaz no qual eu tive um relacionamento acabou se tornando filho do meu pai. Ele que se preocupava em levar meu pai na fisioterapia e buscar na químio, e estava sempre presente, mais que os próprios filhos, para vocês entenderem como é a lei da vida. E o que aconteceu? Meu pai ganhou alta, teve alta, foi para casa e aquela voz falava comigo. Uma das vezes, já quase depois de 2 anos, tá? Aquela voz, 2 não, 1 ano, falou pra mim assim: seu pai, ele só não pode ficar, pegar um resfriado, porque ele pode ficar com pneumonia, pegar pneumonia. Eu falei pra minha mãe. E eles falaram: se o seu pai conseguir passar do mês 10, ele ainda vai viver mais 1, 2 anos. Mas ele tem uma chave que é até o mês 10. Se ele não desencarnar até o mês 10, ele vive 1 a 2 anos. Só que ele faleceu de pneumonia. Não era mais do câncer, mas de pneumonia. Eu sei que foi muito triste, sabe? E aí o que eu aprendi com isso? Eu descobri que aquilo aconteceu próprio porque eu acho que meu pai, no fundo, ele se arrependeu de ter sido aquele pai ruim, sabe? E ele precisava desse perdão. E eu precisava perdoá-lo, né, para ele poder descansar em paz. Por isso é que teve toda essa trajetória lá do Japão, me trazendo de volta, me colocando um rapaz tão agradável, né, que se tornou filho do meu pai. Meu pai tinha ele como um filho. Então eu acredito que isso daí tem tudo a ver com a espiritualidade. Isso aí veio tudo planejado. Eu acho que meu pai nunca me pediu perdão, mas eu perdoei do mesmo jeito, e eu entendi que ele tinha se arrependido. E isso daí
foi maravilhoso. Meu pai, eu enterrei o meu pai. E no dia que eu enterrei o meu pai, eu estava na cozinha do lado dos meus irmãos, juntamente com meu sobrinho, quando aquela voz encostou e falou: conta de hoje, antes de terminar 2 anos, a sua mãe também vai desencarnar. E aí eu comentei com meus irmãos que aquela voz estava falando, e aí minha mãe veio entrando, ela começou a rir, ela falou: não vou morrer, eu vou morrer com meus 80 anos. E a minha mãe era espiritualista. A minha mãe, ela sempre frequentou centros da Umbanda, ela era umbandista. E ela sempre acreditou que se algum guia ou alguém viesse falar sobre qualquer coisa, viria falar com ela, porque ela era médium de incorporação. E não comigo, que nunca mexi com essas coisas, né? Mas aconteceu. Aconteceu porque eu acho que era um conto meu com o meu pai, uma mágoa minha, o perdão dele, e isso daí foi que aconteceu. Eu lembro que o meu relacionamento com esse rapaz, sim, derreteu igual gelo. Sabe, quando não fica ressentimento, mágoas, nada. Logo em seguida se derreteu. Eu acho que era só um propósito, a nossa união. E aí eu voltei para o Japão. E eu lembro que a última vez que eu ouvi a voz, ela falou: ajoelha e peça perdão à sua mãe de todas as coisas que você fez, pois você não haverá mais. E foi o que aconteceu. Eu me ajoelhei e pedi perdão à minha mãe. E ela riu, ela chorou e depois ela riu. Ela falou assim: você tá achando que eu vou morrer ainda? Não vou morrer agora, vou morrer daqui a 80 anos. Minha mãe, ela tinha 50 e poucos anos ainda. Ela vai morrer com 80 anos, ela brincava. E ela faleceu, sim, do jeitinho que essa voz que falava comigo. Então, daí, eu entendi o que era a espiritualidade e o poder que ela tem em nossas vidas. Como ela pode agir em nossas vidas. Quando elas têm autorização, tá? Para agir na nossa vida, para vir falar com a gente, para mandar um recado, uma notícia. E aí eu acredito sim que existe vida após a morte. A minha mãe, com o tempo, ela saiu da Umbanda, ela virou evangélica. E assim ela quis terminar a vida dela como evangélica. E assim ela terminou como evangélica. Foi bom, foi maravilhoso, porque eu aprendi que nada acontece por acaso. Demora, mas se você tiver paciência, você começa a juntar os quebra-cabeça e você passa a entender como é que a espiritualidade age na nossa vida de maneira tão sutil. Não é uma construção que ela é feita em frações de minuto, hora, ocasião. Não, ela vem fazendo lá do comecinho, ela vem colocando as pedras, as peças. E aí, se você para e dá uma analisada, você fala: nossa, não é que é verdade? E aí minha vida começou a se modificar. Eu comecei a ser mais feliz, comecei a ser mais grata, comecei a ser mais humilde. Acho que a humildade sempre foi uma coisa bem natural de mim. Mas eu acho que eu me tornei cada vez mais. E o tempo passa voando quando eu falo disso. E é muito bom. Por hoje vai ficar só assim. Mas eu vou voltar e vamos continuar o meu caminhar até o dia de hoje e o que eu aprendi com tudo isso. Beijos de luzes.